Olá, você que está assistindo essa gravação, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como você vai escolher suas próprias regras aqui no Instagram. Como seguir as regras que você mesmo escolheu e que vai funcionar para você sem precisar seguir ali as regras da famosa ditadura do digital. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui e vamos dar um oi para todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos. Primeiro, minha gente, vamos falar aqui sobre as famosas regras do digital. Como é que a gente faz para escolher as suas próprias regras? É algo que eu venho defendendo muito. Se você não me conhece por acaso, eu sou Adriana MKTD, consultora de marketing digital, e eu venho levantando essa causa de você ter as suas próprias regras no Instagram. Por quê? Porque o que mais vem sendo dito por aqui, quando eu falo por aqui é pelo Instagram mesmo, é que tem que postar todo dia, tem que aparecer todo dia, tem que filmar todos os dias, e isso daí é uma regra que foi se repetindo ao longo do tempo. E uma mentira, quando é dita muitas vezes, ela se torna verdade, não é mesmo? Então as pessoas acabaram comprando tudo isso e ficou ali uma parcela, uma grande parcela, eu digo assim, de pessoas se sentindo até mesmo oprimidas, se sentindo não tô conseguindo, não consigo aparecer, não consigo fazer live, fico nervosa. Sabe aquela sensação que a gente tem na hora de fazer uma apresentação da escola? Que vai suando, vai dando aquele nervoso? É a sensação que eu tenho quando as pessoas me falam: Dri, pelo amor de Deus, vídeo não. Eu vou ficar nervosa, eu vou falar besteira, eu não sei o que vai acontecer. Então, pensando nisso, eu falei, gente, tá errado. Tem tantas estratégias, tem tanta coisa legal pra gente trabalhar aqui dentro do Instagram e eu mesma me sentia pressionada, porque eu aqui, consultora de marketing digital, tenho que aparecer todos os dias, eu tenho que postar todos os dias, eu tenho que criar conteúdo todos os dias. Mas aí, eu não faço só isso. Eu tenho os meus clientes, eu dou consultoria, eu também dou cursos. Como é que eu vou fazer tudo isso e ainda assim fazer toda aquela programação? Existe uma forma disso acontecer? Existe. Planejamento, tudo muito antecipado para que as coisas comecem a correr. Mas aí entra as particularidades de cada uma das pessoas. Olha, uma dica inclusive, tá? Para quem faz live ou para quem quer fazer live. É muito legal essa interação das lives que vocês ficam comentando. Por favor, comentem muito, mandem as perguntas de vocês. Mas no decorrer do conteúdo, foquem sempre na câmera. Olhem fixamente como se vocês estivessem olhando para a pessoa. Porque eu tô olhando aqui, mas eu tô vendo que tá subindo aqui umas mensagens. Se eu olhar para as mensagens, pode ser que eu perca o raciocínio. Mas pronto, isso daqui é uma dica para vocês maravilhosa. Se você já fala muito bem no vídeo, isso daí já é uma habilidade legal para você trabalhar. E quando a gente tem algo muito mais fácil, principalmente na questão do conteúdo, cara, tu vai gastar energia com uma coisa que às vezes tu não tem tanta habilidade, mas talvez tu se sinta mais confortável porque tu não tá com o teu senso crítico focado nisso. Essa questão de olhar para a câmera serve inclusive para os stories, viu? Nos stories, às vezes, principalmente a mulherada, fica se olhando, né? Oi, gente, tudo bom? Olha, dou uma dica aqui para vocês. E aí, sabe quando fica aquele olhar perdido? É porque a pessoa tá se olhando e tá tentando ver como é que... Vou tentar fazer conduzir aqui a live me olhando. Eu vou perder a noção, eu vou olhar aqui, vixe, meu cabelo tá meio bagunçado, eu vou perder a concentração. E o vídeo vai ficar meio... não vai ter aquela emoção, sabe? Então, quando você olha aqui pra câmera, esquece tudo. Você não tá fazendo aquela autocrítica aqui, como tá o cabelo, como tá a blusa. Você imagina que tá conversando com uma pessoa, pensa numa pessoa que você tem alguma intimidade e que você explica algum assunto assim de uma forma tranquila. Então isso te dá mais segurança. Então essa dica de olhar para a câmera é maravilhosa. Agora voltando aqui a questão de você escolher suas próprias regras, como é que a gente vai fazer isso? Gente, tem uma coisa, um ponto, uma base na verdade,
que serve para muita coisa na nossa vida, inclusive para a estratégia de marketing digital, que é a questão do autoconhecimento. Quando a gente fala aqui de autoconhecimento, calma que não é nada voltado para coach. Com relação à questão do autoconhecimento, é a gente saber exatamente o que funciona com a gente. O que faz a gente se sentir mais confortável. Seja fazer vídeo, seja na interação, falar com as pessoas, seja no planejamento. Tem gente que é ótimo no planejamento, adora fazer as planilhas, organização. Tem gente que é muito boa na ação. Vou falar de mim. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Para as 100 pessoas que estão aqui na live, para as 1000 pessoas que estão aqui na live, vou contar um segredinho. Eu não consigo programar conteúdo. Eu não consigo fazer essa programação para soltar no automático. Soltando aqui uma vulnerabilidade minha dentro do marketing digital, sendo consultora de marketing. E tá tudo bem, tá, gente? Mas isso não funciona comigo por quê? Eu sou muito da entrega, do feeling do dia, do que tá acontecendo. O que eu faço? Eu geralmente já tenho os meus conteúdos, eu vou escrevendo e colocando no bloco de notas. Mas eu não escolho exatamente aquele conteúdo para aquele dia. Eu tenho uma noção do que eu quero postar na segunda, na terça, na quinta, no final de semana, mas eu não deixo programado. Por quê? Quando chega naquele dia, parece, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas parece que aquele conteúdo não faz sentido nenhum eu postar naquele dia. Pode ser uma dica muito boa, uma dica maravilhosa que vai ajudar muito, mas para mim não faz sentido postar aquilo naquele dia. Então, por isso que eu não programo. O que eu faço? Escolho alguns conteúdos que eu já tenho, que eu já escrevi, que tá ali no meu bloco de notas, vejo o que combina, sinto o feeling daquele momento e posto. Isso daí funciona comigo. Porém, eu sei que eu pago o preço em algum momento. Por quê? Pode ocorrer de eu ler, que como já aconteceu, de eu ler algum dos conteúdos que eu tenho ali escrito e não me conectar com nenhum. Eu falei, cara, não tá bom, nenhum, não gostei, não vou editar agora, não dá tempo, não vou postar, não vou encher linguiça. Isso daí é muito importante vocês não trabalhar nessas postagens muito aleatórias, porque vocês não vão conectar mesmo. Então, eu escolho por não postar. É um preço que eu pago, mas eu fico confortável. Eu prefiro assim do que deixar programado e não fazer sentido nenhum pra mim. Ok? Já aconteceu comigo, olha, legal, muito legal, estamos conectados então. A Jo não consegue fazer live. Jo Valente, por que você não consegue fazer live? Você tem vergonha? Você não sabe o que dizer, o que falar? Me diz por que você não consegue, ok? Então, essa questão, por isso que eu falei a questão do autoconhecimento, é importante a gente entender o que funciona com a gente. E uma das minhas maiores habilidades é falar no ao vivo. Então, eu ligo aqui a câmera, tô conversando aqui com vocês, é muito massa essa interação. Falo com vocês aqui na boa. Agora, quando é pra gravar vídeo, eu fico outra pessoa. Parece que eu mudo, eu fico completamente fake. Eu tenho que me policiar ou eu tenho que fingir que eu tô numa live. Porque aí a espontaneidade, a minha forma natural de falar, ela vem. Mas no gravado, porque geralmente no gravado tem um script, tem uma coisa a ser seguida, o que você tem que falar no início, no final, ou exatamente a frase, nossa, isso daí é uma coisa que eu não tenho tanta habilidade. Portanto, vocês vão ver poucos vídeos que vocês vão ver gravados mesmo, ali. No máximo vai ser o quê? De repente uma live, ou então alguns pedacinhos de vídeo, porque assim funciona comigo. Então, percebe que isso daí vai muito de você realmente conhecer como funciona com você? Agora, claro, Dri, não faço ideia. Não sei se vídeo eu tenho medo. Eu não consigo fazer o planejamento. Conteúdo eu não sei o que postar. Tem certas coisas que às vezes é muito mais medo do novo sem ter experimentado, né? Então, quando você ainda não experimentou,
você não tem como saber se você realmente é bom ou não. Aí vai precisar ir para campo. A Jo falou aqui, sou bem descontraída pessoalmente, mas na live me trava. Você já fez alguma live? Porque se você ainda não fez, fica difícil. No máximo, pode ser algum bloqueio que já exista ali, algum medo do novo, ok? O conteúdo deve ser publicado no tempo próprio porque a nossa vida e os tempos estão em constante modificação. E faz sentido hoje, não vai mais fazer sentido amanhã. Exatamente, Bruninho, exatamente. Eu penso exatamente assim. Tem muita coisa de feeling ali no conteúdo. Né, Saio? Falou tudo mesmo. É nessa linha que eu sigo. Então, olha, você já percebeu qual é o seu estilo. Aí, a partir desse momento, a gente vai encaixando algumas peças. A próxima peça, que eu já falei por aqui, é a questão das habilidades, né? A gente entender aonde a gente tem mais habilidade em ser mais rápido, porque a gente não pode ficar perdendo tempo com outras coisas. Não que você não precise melhorar, presta atenção. É importante a gente trabalhar com as armas que nós temos, mas também é importante a gente ir aperfeiçoando, não é pra ficar, meu Deus, eu não consigo fazer vídeo, eu não consigo fazer stories, aí fica nisso, aí não posta nada. Calma, tenta primeiro fazer aquilo que você se sente confortável e aos poucos você vai trabalhando esse outro ponto. Isso eu trabalho muito com os meus clientes em consultoria. Eu brinco que eu já tive vários clientes que chegou comigo assim, antes da gente começar uma reunião, do primeiro encontro, e virou assim, falou, Adriana, é o seguinte, vamos começar com um vídeo não, tá? Não me peça pra fazer vídeos, eu não me sinto confortável. Eu falei, tudo bom, ninguém falando daqui, quem falou em vídeo? Não tem pessoa nenhuma aqui falando em vídeo, minha filha, vamos seguir em frente, vai ser só conteúdo, relaxa. E aí, com o passar do tempo, a pessoa vai se soltando, vai sentindo o resultado. Porque quando você sente o resultado, é sensacional. Você vai querendo fazer mais. Você vai ali naquele momento, fala, cara, e se eu der mais um passo? Dri, e se a gente fizer uma live? Dri, e se eu fizer um vídeo assim, um bumerangue? Se eu fizer um vídeo de 10 segundos, sem precisar 15 segundos, pode ser 10 segundos? Posso só aparecer? Aí, aos poucos, a pessoa vai se soltando, né? Porque aí tem o resultado. Tem alguma perguntinha? Sou eu, não posto nada. Pô, Henry, não dá, olha aí, quase eu meto um palavrão no meio da live. Não dá, cara, não pode não postar nada, tem que ir pra ação em algum momento, ok? Adoro postar minhas apresentações de arte. Maravilhoso! Vai aperfeiçoando aí, então. Se você gosta de mostrar suas apresentações, eu tenho uma cliente, não sei se ela tá aqui online, é a Su. Ela tá na Holanda. Ela fez um vídeo, postou nos stories, e eu fiquei vibrando, porque eu queria que ela fizesse mais. Ela simplesmente colocou no tripé e filmou ela fazendo o material dela, que ela também trabalha um pouquinho com artesanato e tal. Tava ali trabalhando e ficou filmando. E postou 2 stories com uma música. E ela ficou tão legal, ela não falou nada. Era só o vídeo mesmo, ela ali animada, fazendo as coisas dela e mostra um pouquinho ali dos bastidores também, conecta com as pessoas e fica super legal. Então, vai aperfeiçoando esse lado, ok? A outra peça-chave pra gente encaixar aqui é entender qual é o seu cenário atual. E aí, gente, o nosso cenário, né? O meu, o seu, o nosso cenário atual é de pandemia. Não dá pra dizer se é uma pós-pandemia, não dá. Estamos aí no meio da pandemia. Tem lugar que tá desconfinado, tem outro lugar que estão com as regras, mas os sentimentos, eles estão meio malucos. Todo aquele planejamento de todo mundo, não tem um que diga assim, não, pra mim não aconteceu nada, continua a mesma coisa. Não, todos os planos de todas as pessoas mudaram em um ano. Disse não. Alguém aqui não foi afetado em nada. Quando eu falo de ser afetado, não é se perdeu, se ganhou, é a questão dos nossos planos mesmo. E isso dá uma bagunçada na nossa cabeça, sim.
Então, no seu cenário atual, como é que você está aí psicologicamente? Como é que você está na questão de ferramentas, de habilidades, de energia? Você está com energia para poder ir para ação? Você está com energia para poder fazer o seu planejamento, para poder fazer acontecer? Ou não, Dri, tô aqui respirando cada dia, mas tô na vibe, tô no baile, tô no ritmo, porém não naquele ritmo pesado. Então vamos trabalhar de acordo com a sua dança, com o seu ritmo. A gente só não pode parar. Essa questão de o ânimo não tá muito bom, a energia não tá lá em cima, é natural, é o que a gente está vivendo. Então, primeiro de tudo, é não ter essa pressão, né? É parar com essa história. E engraçado que essa questão do meu Insta, minhas regras, como eu venho conduzindo, ela já vem antes da pandemia. E agora, nesse momento, mais ainda que a gente tem que ter as nossas próprias regras. Não pode seguir essas dicas, entre aspas, que as pessoas dão dentro do marketing digital e aí você decide seguir. Pode ser que funcione para alguém, mas para outro não. Por que funciona para um e não funciona para outro? Cenário. É o que dá certo para um e não dá para outro. É tipo, como é que eu vou dizer aqui? Sabe aqueles suplementos, que não é bem remédio, mas são uns suplementos que vão funcionando de acordo com cada organismo? É tipo isso, essas estratégias de marketing. Então, vamos seguir aqui para algumas estratégias, vamos ver se funciona aí para vocês. Então, tem gente que tem ideia, mas não vai para ação, tá sem ânimo, né? Tem gente que tá com ânimo, mas não tem ideia. Primeiro de tudo, gente, a gente tem que partir do básico, tá? Papel e caneta, primeiro de tudo. Vai partindo do básico. Pega papel e caneta e vai anotando todas as suas ideias. Para quem tá cheio de ideia, vai anotando todas as ideias e vai casando com o tipo de público que aquilo dali poderia ser trabalhado, tá? Isso daí é o básico do básico. Para quem tá sem ideia, pensa, você tem que pensar, mudar a chave aqui, pensar como o teu cliente pensa. Então, por que ele te procura? Quando ele te procura, quais são... Isso daí é uma perguntinha que vocês precisam fazer sempre quando alguém te procura, tá? Para comprar qualquer coisa. O que eu posso te ajudar? Por que você tá me procurando? Qual é o tipo de problema que eu posso resolver? Então, vai tentando entender o que essa pessoa, o que fez essa pessoa te procurar? Qual foi a dor dela? E quando eu falo dor, por exemplo, a Saio, que também é maravilhosa e tá me chamando de maravilhosa, ela trabalha com bijuterias maravilhosas, veja bem. Então, são umas joias, semi-joias lindas. Quando alguém vai procurar, não é uma questão de dor quando fala assim, como por exemplo, a Nath trabalha com máscaras, pra gente ficar, né, até mais apresentável com aquelas máscaras. Isso daí é uma dor muito recente, né, do tipo, preciso usar máscara e eu quero uma máscara legal. Então, é uma dor um pouco mais forte do que uma semi-joia, apesar de que as duas estão relacionadas a acessório, ficar mais legal, mais bonita. Mas o acessório vai muito da questão, né, de se sentir bem, às vezes a questão da autoestima, né? Então, existem algumas dores que não é aquela dor que te deixa dormir, que não te deixa dormir. Mas é algo que tá ali, que se tivesse, porra, ia ser tão legal, ia me sentir tão bem. Então, percebam bem qual é o motivo do cliente te procurar. E aí, cada assunto que você tem, ideia, você vai casando com esse tipo de cliente. Ou vai pegando as perguntas do teu próprio cliente. O que desperta para ele comprar contigo ou para se interessar no teu negócio, no que você vende, ok? Isso daí é o básico. Então, depois disso, o que você vai ver? Você vai pensar, como é que eu posso levar esse conteúdo? Será que esse conteúdo, ele é um conteúdo que dá para fazer nos stories? É um conteúdo que dá para fazer em formato de imagem? Eu vou lá no Canva e faço uma imagem legal? É um conteúdo que dá para fazer vídeo? É um conteúdo para uma live, por exemplo? Se eu fizesse uma postagem
Como escolher suas próprias regras do Instagram. Daria um bom título. Mas eu ia falar muita coisa. E aí eu teria que reduzir a um texto. Então, muito melhor fazer uma live. Ou explorar isso num ao vivo. Percebe? Então, veja dentro desses assuntos que tipo de conteúdo você dá para postar, ok? Seguir os passos da Adri e é sucesso na certa. Muito obrigada, meu querido amigo Galileu. Muito obrigada. Olha, galera de Brasília tá em peso aqui, hein? Agora, depois que vocês definiram aí o conteúdo de vocês, eu não vou me aprofundar muito na questão do conteúdo, eu quero deixar isso para uma outra live, porque existem vários tipos de conteúdo. Vocês têm interesse nesse assunto de conteúdo? Isso daí dá para eu me aprofundar bem, pra gente saber quais são os tipos de conteúdo para postar no Instagram, porque a gente tem carrossel, né, que são aqueles que a gente vai arrastando pro lado. Tem a imagem normal, tem IGTV, tem Reels, tem os Stories. Então, são vários tipos de conteúdo que dá pra gente trabalhar. Mas aí a gente vai se aprofundar numa outra live. Combinado? A Sara disse que sim, ela disse muito. Show de bola, então. Vou anotar isso pra fazer numa próxima live. Agora, depois que vocês escolherem esse conteúdo, quantas vezes vamos postar ali na semana? Como é que a gente vai fazer isso? A gente já entrou na premissa aqui que postar todo dia não é para todo mundo. Não sei se a Bianca ainda tá online aqui, mas ela disse que posta todo dia. Pra Bianca é ok. Mas já conversamos aqui que pra muita gente postar todo dia às vezes não é uma boa ideia. Vai atrapalhar um bocadinho. A pessoa vai ficar baratinada. Então, o que a gente faz? Posta ou não posta todo dia? Não precisa, tá? Você pode, de repente, postar 3 vezes na semana. Eu já trabalhei com clientes assim, deu super certo. O que é importante nessas postagens? Sendo 3, sendo todo dia, sendo 4 vezes. 2 vezes, aí eu já é pouco demais, já. Mínimo 3. Tem ali 7 dias. 3 dias dá pra fazer ali postagem. Quando você faz essas postagens, ela tem que ser realmente algo interessante para a pessoa, algo que é certo que vai ter curtida, no sentido das pessoas gostarem, no engajamento, as pessoas vão comentar. Então, vê bem esse conteúdo, o tipo de conteúdo e como você vai levar, porque não pode postar só por postar, ok? Então, comece ali com 3 postagens no feed, lá nos stories. Gente, não precisa necessariamente ser todos os dias. Olha o que eu vou falar aqui. Não precisa postar todos os dias necessariamente nos stories. Além dos stories, tem o Reels, que é algo que tá ali bombando mesmo, né? Aproveitem, gente. O Reels ainda tá atingindo muita gente. É só vocês compararem qualquer postagem de vocês com o tanto que alcança e compara com o Reels com o tanto de visualização. É surreal. Então, apostem no Reels, ok? Então, se você puder fazer, por exemplo, 2 vezes na semana, e esse Reels você não precisa dançar, você não precisa falar, você não precisa dublar. Na verdade, isso daqui são algumas opções, mas não são só essas. Hoje, você pode, inclusive, colocar fotos e, de repente, colocar uma música de fundo, botar umas legendas para mostrar o teu produto, ou então para dar alguma dica ou mostrar alguma coisa ali pro teu cliente, ok? E a questão da interação também é muito importante. Você chegar, tirar um minutinho do seu dia e ir lá com os seus seguidores, com as pessoas que mais te curtem, ou até mesmo aquela pessoa que tá perdida, resgata algum seguidor teu que não tá curtindo nada, que não visualiza teus stories, vai lá no Instagram dele, visita o Instagram dele, curte, comenta, seja genuíno, por favor, não seja falso nem interesseiro, mas interaja com essa pessoa, porque aqui a gente tá falando de rede social aqui, ó, comunicação, não é só eu falando, e aqui algumas pessoas, algumas a maioria também, acho que quase todas, não sei, que estão aqui, vira e mexe, vocês mandam um direct comigo, pra mim, eu tô falando lá no direct via áudio, porque às vezes não consigo escrever, mando áudio, escrevo texto, às vezes mando até vídeo.
Então, isso é importante pra gente manter ali aquela relação, né? Rede social. Então, vamos interagir. Gente, o que acontece? Eu vou dizer pra vocês foi o que eu entendi que tá funcionando com os stories. Todas as vezes que você posta, né? Aí tá lá, tem que postar todo dia, toda hora, não pode ficar sem postar nada. Você percebe, vocês já perceberam que vai diminuindo as visualizações em algum momento, né? Às vezes fica tão embaixo que tu fica, caraca, diminuiu tudo. O que tá acontecendo? Aí tu espera um pouquinho e aí o negócio aumenta mais um pouco e tal. O que vem acontecendo? Eu percebi, isso é uma teoria minha, tá? Que com esse tráfego meio congestionado de informações e de conteúdo, o menos está sendo muito mais hoje no Instagram. Então, vocês já perceberam que quando vocês ficam sem postar nada, tipo, zerou, já passaram as 24 horas e os teus stories sumiram todos. E aí, quando você tem uma retomada, de repente sobe tudo. Sobe as visualizações, fica lá no alto. E aumenta e aqueles primeiros stories têm uma boa visualização e depois vai o quê? Vai diminuindo de novo, porque você continua, né? Você dá uma animada e aí você continua fazendo stories todo dia e vai caindo. O que eu percebi e que tá funcionando comigo, eu conversei com outros colegas da área também. Eu tenho aproveitado esse boom para um momento relevante. Então, vocês já devem ter visto eu postar, tipo, meu bom dia, geralmente é um bom dia legal, com uma imagem legal, eu solto uma dica nesse dia, eu divulgo alguma coisa do tipo live, ou até mesmo alguma coisa que eu publiquei, e depois dou um time. Paro de postar. Paro e fico horas, às vezes fico mais de... Isso daí foi uma coisa que eu testei no meu. Eu já fiz o dia sim, dia não, de stories, e funciona. Dá uma subida nas visualizações. E também já fiquei, tipo, umas quase 24 horas, sabe? Sem postar nada. Umas 15, 20 horas sem postar. E aí, quando posta, sobe de novo as visualizações. Então, o que eu percebi? Alguém aqui é de São Paulo? Sabe aquele rodízio que tem das placas? Então, uma vez é a placa com... Nem sei como é que funciona mais hoje, mas eu sei que tinha muito isso. A placa com final 9 vai poder rodar ou não pode rodar na segunda-feira. A placa com final 3 não pode rodar no dia tal. Então, eu tô percebendo que o Instagram tá quase querendo fazer um rodízio por aqui de tanta informação. Porque todas as vezes que os stories você trabalha com poucos dias, mais visualizações começam a aparecer, começam a aumentar ali nos teus stories. Experimenta isso. Teve um dia que chegou a 1.500 a diferença. Experimenta isso. Para de fazer stories durante um dia e retoma no outro. Aí assim, a retomada, ela tem que ser relevante. Ela tem que ser altamente relevante. O que eu fiz? Quando chegou de manhã cedo, eu apaguei os 2 últimos stories que estavam na atividade ainda aqui no meu Instagram. Apaguei, esperei algumas horas e depois postei. Deu super resultado. Só que o que acontece quando você apaga? Você tira aquele registro dos teus stories. Então, se for uma coisa relevante, tu não consegues colocar para os destaques. Então, apagar esse registro, tu tem que ver bem. Eu, quando eu apaguei, era tipo uma postagem, acho que era repostando alguma coisa, alguma mensagem de um outro Instagram que eu vi, achei legal. Tipo, não era uma coisa relevante para o meu conteúdo, que eu quisesse deixar gravado, entendeu? Então, quando vocês forem fazer isso, quando for apagar, presta atenção para não ser algo relevante. Porque senão você pode apagar ali um conteúdo importantíssimo que você poderia ter utilizado para os destaques, por exemplo.
ok? Então toma cuidado com isso. E pronto, essa estratégia você pode fazer tanto, faz uns stories num dia, no outro dia não faz dia sim, dia não. Você pode apagar os últimos stories. Você pode, por exemplo, a última vez que eu postei foi meio-dia. Aí eu vou postar de novo só amanhã de manhã. Ainda tem stories, mas eu dei um tempo. Vocês precisam testar no de vocês. Aí assim, quem tem um Instagram bombado do tipo famoso, alguém que tá ali em alta, em mídia, isso daí não vai acontecer no sentido de cair, porque a pessoa tá em alta, é normal. Mas quem tá trabalhando marca, né? Aqui, quando a gente tá falando não necessariamente de influenciador, mas alguém que tá trabalhando sua marca, quando você faz dessa forma, você consegue aí manter suas visualizações no alto. Vocês gostaram? Mandem corações se vocês gostaram. Existe isso de postar em horários certos, horários de pico, para ter mais visualizações ou curtidas. Super, Nath. Inclusive, vou abrir outra coisa aqui para vocês também. Ontem, vocês viram o Reels que eu postei? Ontem eu postei o Reels 9 horas da noite. Nas minhas estatísticas, 9 horas da noite era um horário maravilhoso para postar. Postei. E aí passaram 10 minutos, acho que só teve uma curtida. As visualizações, não tinha nem 10 visualizações. Eu falei, gente, uma vergonha aqui que ocorreu. E aí, quando eu olhei para aquilo, eu falei, cara, isso daqui não vai vingar. Eu vou apagar. Apaguei o Reels. E aí, nisso que eu apaguei, demorei um tempinho, eu falei, cara, eu vou postar de novo, mais tarde, no horário do Brasil, tipo de 6h30, 7 horas, que aqui já ia ser mais de 10 horas da noite. E aí vamos ver o que vai acontecer. Fiz isso, mudei as hashtags. Foi maravilhoso. Aí sim, tipo, o Reels começou a movimentar como se deve. Então, o horário, ele é muito importante. Ele é maravilhoso porque você começa a entregar o conteúdo para o momento em que a tua audiência tá ali na atividade. Então, se você posta num horário que não tem ninguém, é você falar para ninguém, entendeu? Tem que ficar de olho e não adianta assim, Dri, qual é o melhor horário de postagem? Acabei de falar aqui, nas minhas estatísticas dizia 9 horas. Mas pode ocorrer daquilo não dar certo naquele momento, a gente precisa testar. Então, eu tenho um horário específico, você vai ter um horário específico. Tem aqueles horários do tipo, de manhã cedo até umas 8 horas da manhã, depois ao meio-dia, entre meio-dia até 2 horas da tarde, que chega naquele horário de almoço. E depois das 19, 20 horas, né, que é o horário de pico. Mas pode ser que para você não funcione. Por exemplo, para mim, o meu melhor horário, eu acho que é das 15 horas. Que no Brasil são 11. Aqui tá no meio da tarde. Tipo, percebe? Então, a gente precisa entender bem como é que funciona o nosso público, ok? Como saber o melhor horário? Fael, então, pegastes, né? A dica. Você tem que entender como é que funciona o teu público, entender também como é que funciona o teu próprio Instagram, porque às vezes dá um congestionamento. Não gosto, por exemplo, de fazer live muito à noite, porque tem muita gente fazendo à noite e aí dá aquele, né, uma concorrência ali que você fica mudando de canal o tempo inteiro. Então vamos focar naquilo que precisa ser feito. Você vai alinhando seu horário, ok? Com relação à live, eu vejo uma semana antes, eu entendo bem qual o conteúdo eu quero levar para aquela semana, para a próxima semana. E gosto às vezes também, dependendo, se eu ficar muito na dúvida do assunto, jogo nos stories, faço as enquetes e determino ali o dia, pra mim, né, no caso, e pronto. E assim eu programei minha live. Então, estamos aqui agora. E na quinta-feira vamos ter outra, ok? Então, e eu programo sempre, obviamente, de acordo com o meu cenário, com a minha disponibilidade também, porque é pra saber se tem consultoria ou não. Então, e isso também pensando
no público que está aqui na Europa e o público que está no Brasil. As hashtags para o Reels, eu gosto mais de ter nas descrições, tá? Eu testei nos comentários e não teve uma boa aceitação. Mas, de novo, isso é uma questão de você testar, tá? Agora, na dúvida, como eu testei algumas vezes e não funcionou muito bem, na dúvida eu coloco sempre na descrição. Por quê? Quando o Reels está passando, é preciso apertar no mais para aparecer todas aquelas hashtags, na verdade todo o texto, né? Então não fica uma confusão igual quando tá passando no feed. Então aquela coisa de layout e tudo mais, de ficar bonito, ficar feio, não tem problema ali no Reels. Então eu coloco na descrição. Agora é importante vocês colocarem as hashtags, é importante lá no Reels, porque ele vai direcionar para aquele público que não te conhece, que se interessa naquele assunto, ok? Um detalhe, é importante vocês mudarem essas hashtags, ok? Não utiliza sempre a mesma hashtag, que isso vai te ajudar a aumentar o teu alcance para outras pessoas também. Então, seja o Reels, seja uma postagem normal, utilizem sempre hashtags diferentes, ok? Então é importante a gente investir o tempo, é importante a gente investir a questão da nossa energia para o conteúdo e esperar ali os resultados, ok? Claro que a gente investe de forma estratégica, de forma pensada em como alcançar aquele público e vai mantendo a consistência, porque todo posicionamento precisa de repetição e precisa de tempo também. Então não adianta você iniciar, vamos ver o que acontece, é igual aqui no Instagram, alguém entra, vamos ver o que acontece, utiliza ali por 2 semanas e não funciona, aí essa rede social não é pra mim. Então tem que esperar ali um tempinho. Muito obrigada, eu vou deixar essa live salva, vocês que participaram, coloquem lá nos comentários pra dar um gostinho ali de quero mais também para as outras pessoas que não puderam assistir e um beijo enorme para vocês. Muito, muito obrigada e vamos juntos, ok? Beijinho. Tchau, tchau.